Tesouros da Bíblia. Vamos prosseguir com a mensagem, meus amados irmãos. A ordem que o Senhor Jesus deu, a doutrina que ele deu aos apóstolos, para se pregar o verdadeiro evangelho. Veja a ordenância que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que as pessoas que saíram lá do meio da igreja de Deus, para fundar suas próprias religiões, não concordaram com essa doutrina do verdadeiro evangelho. Vamos ver esta passagem agora, aqui em Mateus capítulo 10, versículo 7, diz assim: E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônio. De graça recebeste e de graça dai. Não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vosso cinto, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Veja a norma, veja a doutrina que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos. Não foi para eles pregar o evangelho vivendo em luxúria, que nem a gente vê hoje muitos que se diz pregador do evangelho vivendo no maior luxo, na maior luxúria. A doutrina da verdadeira igreja é totalmente diferente dessas que estão por aí, do sistema dividido. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. A igreja de Deus é um só corpo, não é corpo dividido. O sistema religioso é um corpo dividido. As religiões que têm surgido é um corpo dividido. A igreja de Deus é um só corpo, uma só igreja, uma só fé, uma só esperança. A igreja de Deus é um corpo. E as religiões divididas é um corpo dividido. Não é o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é único. É um só corpo. Com uma só doutrina, com um só ensinamento, com uma só norma, com uma só doutrina, com um só segmento. Louvado seja ao nome do Altíssimo. Vamos ver, meus amados irmãos, a ordem que o Mestre deu aos seus apóstolos para pregar o Evangelho. Ele disse: E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. A ordem foi para que eles prosseguissem pregando que está próximo o reino dos céus. Que está próximo a redenção. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. E ele deu mais ordem, dizendo: Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônio, de graça recebeste e de graça dai. Sem cobrar. Tudo era feito de graça. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Hoje a gente vê nas religiões que estão no mundo, as pessoas cobrando isso, cobrando aquilo, oferta disso, oferta daquilo, voto disso, voto daquilo outro, para receber a bênção, para receber o livramento, a oferta do livramento, e muitas outras coisas que eles surgem, que eles inventam em suas doutrinas. Mas a doutrina de Cristo é para se fazer de graça. Eles de graça recebeste e de graça dai. Por isso que essas pessoas que estavam ali no meio da igreja de Deus não concordaram com esta doutrina. Saíram do meio da igreja de Deus, ali, em Jerusalém, e saíram pelo mundo afora, abrir suas religiões, a fundar suas religiões, para ensinar
conforme as suas próprias vontades, e não conforme a vontade da igreja, da doutrina de Cristo, né? Eles saíram pelo mundo afora pregando do jeito que queria pregar, né? Mas os apóstolos não saíram no mundo pregando do jeito que queria, não. Eles pregaram do jeito que o mestre mandou, do jeito que o Senhor Jesus mandou, né? Sem interesse em nada de ninguém, sem interesse em ouro, sem interesse em prata de ninguém, nem em dinheiro de ninguém, né? Mas o interesse era que as pessoas se convertessem ao verdadeiro evangelho de Cristo e fossem libertos e transformados para a glória de Deus Pai, né? O intuito, o interesse dos apóstolos foi cumprir com a ordem que o mestre deu para que as pessoas fossem libertas. O interesse dele era de ver as pessoas libertas e transformadas, né? Para servir a Deus em espírito e em verdade. Ele disse mais assim: não proveis de ouro nem de prata, nem de cobre, em vossos cintos, nem de afroge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandália, nem de duas sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, se o Senhor mandou os servos dele pregar, o Senhor iria se responsabilizar para alimentar a eles, não ia deixar eles padecer de fome, né? O Senhor iria usar alguém para alimentar os seus servos, como usou, né? Ele disse que não era para os apóstolos viver em luxo, né? Que não provasse de ouro nem de prata, né? Não tivesse duas túnicas, quer dizer, duas paredes de roupa para poder pregar o evangelho. Hoje não, hoje você vê no sistema religioso um desfile de moda, né? Hoje, agora de manhã, o pregador está com uma farda, né? De meio-dia está com outra farda, de noite está com outra farda, né? É uma parede de roupa para de manhã, outra parede de roupa para meio-dia e outra parede de roupa para a noite, né? Mas o Senhor deu ordem aos apóstolos que não levasse duas túnicas, não levasse duas paredes de roupa, mas com aquela roupa que ele estava, saísse para pregar o evangelho, né? Na simplicidade, sem luxúria, né? Sem viver no luxo, né? O evangelho, a doutrina do verdadeiro evangelho, do início, os apóstolos e servos do Senhor não viveram na luxúria que hoje a gente vê os religiosos aí vivendo, não. Na maior luxúria, né? É um desfile de moda entre eles. Os apóstolos viveram na simplicidade, né? Na simplicidade de Cristo, na humildade de Cristo, na mansidão de Cristo. Como o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não era somente de veste, não. Era manso e humilde de coração. E ele mandou os discípulos aprender com ele. E nós devemos, meus amados irmãos, aprender com ele, com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Aleluia! Glória seja dada ao nome dele. Essa é a ordem que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos, né? Aos seus discípulos, né? Para não viver de boemia, né? Para não viver de modomia, né? Louvado e engrandecido o nome do Altíssimo. Ele disse: digno é o operário do seu alimento, digno é o trabalhador do seu alimento. Então, se o Senhor mandou os seus servos sair para pregar, para trabalhar na sua seara, com toda a convicção e certeza que o Senhor não vai deixar os seus servos padecer de fome, né? Nem de sede. Ele irá usar alguém para alimentar os seus servos, né? Para saciar a sede e a fome dos seus servos, ou talvez de vestimenta que eles estiverem precisando, né? Sem precisar de estar arrancando tantos e tanto em dinheiro das pessoas.
né? O interesse dos apóstolos era outro interesse. Era de ver as pessoas transformadas, né? Curada, liberta, purificada para a glória do Deus vivo e poderoso. Vamos prosseguir a mensagem em outro vídeo, meu amado irmão. Em nome do Senhor Jesus Messias. Amém.